Olá, estudante! Aqui é a estagiária Eva Oliveira. Eu estou no processo de conclusão do estágio, agora o estágio do ensino médio, nessa disciplina de Biologia. Eu estou na supervisão do professor Nelson Gereissati, na orientação da professora doutora Tamares Jimenez, da Universidade Federal do Piauí. O nosso conteúdo ele foi dividido em 3 aulas. Nessa primeira aula, a gente vai estudar as bactérias e as árqueas, para que possamos analisar a importância das bactérias em seus diversos meios de vida. Classificação dos seres vivos. Para classificar esse grande número de micro-organismos, o Robert Whittaker, em 1969, propôs essa classificação. Então, nessa classificação, o Whittaker classificou em 5 grandes reinos, em que ele chamou de Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. Já no ano mais recente, em 1977, uma nova classificação foi proposta por Carl Woese. Nessa classificação, o Woese se baseia em domínios e ele propôs esses domínios em bactérias, árqueas e eucária. O Woese também propôs que os domínios ficassem acima do reino. Então, no lado nós temos o domínio bactérias e árquea e do outro lado nós temos o domínio eucária, que compõe os reinos protista, fungos, plantas e animais. Bom, então na nova classificação de Woese, ele cria, os domínios e esses domínios vão ficar acima dos reinos. E então passa-se a usar domínios no lugar do reino Monera. Esse reino Monera era até então proposta, essa classificação dos reinos era então proposta por Whittaker. Só que aí o Woese faz essa nova classificação de domínios e esses domínios ficam acima dos reinos. Com essa nova classificação de Woese, o termo Monera cai em desuso e seus integrantes foram divididos nos reinos bactérias e árqueas. E aí percebemos que o domínio bactéria representa o maior número de espécies, pois engloba as bactérias e as cianobactérias. Já o domínio árquea abrange um pequeno número de espécies. E depois dessa classificação de Woese, ela foi feita, foi classificada, porque os estudos de biologia molecular reconheceram que os 2 grupos não eram tão semelhantes como eles achavam, Eles pertenciam a grupos diferentes. Nos estudos mostrava que eles eram agrupados de formas diferentes. Existiam muitas diferenças, como os seus processos metabólicos, que geram resíduos distintos. Existiam diferenças na composição da parede molecular e também existia diferença no material genético desses organismos. Por isso que o Woese propôs essa classificação em domínios. Característica das arqueias. Elas são unicelulares, ou seja, são formadas por uma única célula e nesta célula todas as funções necessárias para a vida do micro-organismo acontecem. São também procariontes. Sua célula não possui um núcleo organizado. O seu material genético não é protegido por nenhuma membrana. Esses seres microscópios são geralmente menores do que 8 micrômetros. Vamos falar agora das características das árqueas. As árqueas apresentam forma esférica, de bastão, espiralada, achatada, irregular e até quadrada.
são essas formas em que nós encontramos essas arqueias no meio ambiente. Dependendo da sua nutrição, elas podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são os organismos que conseguem sintetizar seu próprio alimento a partir de material inorgânico. Como assim? Na verdade, eles fazem o aproveitamento do enxofre, também fazem o aproveitamento do CO2 e com isso produz compostos orgânicos, que são os açúcares que vão manter o metabolismo desse organismo funcionando. Já na nutrição que ocorre pelos heterótrofos, são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, necessitando de matéria orgânica já previamente produzida. Nesse caso dos heterótrofos, eles decompõem a matéria orgânica que estão ali presente no meio ambiente, ou seja, eles captam essa matéria orgânica que está ali nesse meio. Que meio? Pode ser no solo, na água, no ar, em qualquer local. Com relação aos tipos de respiração, podem ser anaeróbios ou aeróbios. A respiração anaeróbios são os organismos que conseguem produzir energia sem a presença de oxigênio. Como que eu entendo isso? Nos seres humanos, para que possamos respirar, com a presença do oxigênio que está presente no ar, nós levamos esse oxigênio até nossas células. Quando esse oxigênio chega na célula e essa célula ela faz o aproveitamento do oxigênio e também do alimento em que nós comemos, né, essa célula vai produzir energia. Né? Nesse caso aqui da respiração anaeróbios, esse organismo não precisa desse oxigênio para produzir sua energia. Ele produz sua energia sem esse oxigênio. E na respiração aeróbios, os organismos que dependem do oxigênio para a produção de energia. Ao contrário, né? Nesse aqui, na respiração aeróbios, esses organismos já necessitam, eles precisam desse oxigênio para poder produzir sua energia. Atualmente, conhecemos pouco mais de 350 espécies de árqueas. Onde são encontradas as arqueias? Elas foram encontradas apenas em pequenas quantidades em ambientes extremos, mas podem representar 20% da biomassa planetária. Elas conseguem sobreviver nesses ambientes porque sua parede celular é mais espessa e resistente que a das bactérias. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver a parede celular aqui protegendo, revestindo a membrana plasmática que fica aqui por dentro. Então, se essa parede celular está protegendo essa membrana plasmática, essa célula, ela consegue ser mais resistente e é por isso que ela consegue viver nesses ambientes extremos. Classificação das arqueias. As arqueias podem ser classificadas em halófilas, termófilas e metanogênicas. As halófilas são as habitadas em locais com alta salinidade, como por exemplo o Mar Morto e nos locais de extração de sal de cozinha. Essas bactérias utilizam pigmentos em seu processo de obtenção de energia. Como resultado, vários lagos habitados por elas possuem um aspecto colorido, que é como mostra essa imagem, né? Aqui existe as junções de bilhões e bilhões de bactérias juntas, fazendo esse processo aqui de mudar a cor da água. As termófilas, elas habitam os locais com alta temperatura, mais de 100 graus Celsius, como geysers e fendas vulcânicas. Realiza também o processo de quimiossíntese, utilizando os compostos inorgânicos para sintetizar a matéria orgânica e obter energia. Essas metanogênicas
são as mais comuns de se encontrar, porque elas produzem o metano como subproduto do metabolismo energético. Vivem apenas em ambientes livres de oxigênio, no caso são anaeróbios. Elas podem ser encontradas em oceanos profundos ou em pântanos. Essa espécie pode viver ainda em intestino de animais ruminantes, como os bovinos, as girafas, os caprinos, os camelos, os ovinos, as lhamas e os veados. Por que ela é metanogênica? Porque é de produzir metano. Elas são muito comuns porque são encontradas nesses locais onde tem aquele odor ruim, né? Isso se dá por causa do metano que é produzido por essas arqueias. Até mesmo o pum que a vaca solta é cheio de metano, e esse metano é produzido por essas arqueias, né? O que o pessoal fala muito aí é no aquecimento global, né? Isso é um assunto recorrente. E por que está ocorrendo esse aquecimento global? Isso se dá devido ao pum que a vaca solta. Por quê? Porque no pum da vaca, ela libera muito esse metano. Agora vamos falar da reprodução das arqueias. As arqueias se reproduzem por meio de um processo de divisão celular, chamada fisão binária ou divisão binária. Essa fisão binária ou essa divisão binária, ela é uma forma de reprodução assexuada, ou seja, não envolve a produção de gametas nem a mistura de material genético de dois indivíduos. Esse processo consiste em copiar o cromossomo e dividir as células em duas. Então, essa reprodução das arqueias, ela ocorre da seguinte forma. Na imagem 1 aqui, nós temos uma célula. Essa célula tem sua parede celular e por dentro tem sua membrana plasmática. Dentro dessa membrana plasmática tem o material genético, que é o DNA, que são esses emaranhados que está aqui dentro do citoplasma. Um novo processo vai ocorrer. Esse processo a gente chama de estrangulamento da célula. Esse processo ocorre de fora para dentro. Veja na imagem 4 aqui, que esse estrangulamento está ocorrendo de fora para dentro. Ele vai empurrar toda a estrutura que envolve o citoplasma. Quando esse estrangulamento for concluído, aí vai ocorrer a separação do citoplasma. Veja que aqui na imagem 5 já ocorreu essa separação. E a partir disso nós vamos ter mais duas novas células de arqueias. Observe que essas duas novas células que se formaram, elas são idênticas, parecidíssimas, ou seja, são clone da célula mãe, daquela que se formou primeiro e deu origem a essas duas novas células. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a importância dessas arqueias para a vida humana. As arqueias metanogênicas podem ser utilizadas para auxiliarem na decomposição do lixo orgânico e na estação de tratamento de esgoto. Elas também podem produzir o metano, que pode ser aproveitado como combustível, que pode contribuir na geração de uma fonte de energia alternativa. Isso ocorre, gente, da seguinte forma, é que as arqueias, elas têm a ver com placa solar, porque elas conseguem sobreviver nesses ambientes extremos. E, segundo algumas pesquisas, que não tem nada conclusivo, é tudo inconclusivo, essas arqueias, que são as termófilas, elas acabam otimizando e aproveitando da energia solar. Tudo isso ainda é pesquisa, estudo, nada ainda é concreto. Bom, alunos, aqui foram as referências que eu usei para produzir este material. Obrigada pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, que será em um próximo link.
Tchau!